Eu queria mostrar para vocês esse software, o Engineer Equation Solver, o EES. É um software bastante interessante aí para todas as áreas, porque ele é muito simples de utilizar e quebra um galho para a gente. Para vocês instalarem, dá para baixar ele, ou então eu vou disponibilizar aqui o instalador. O que você tem que fazer é executar o setup.es, aceitar ali os termos e escolher um local onde que vai instalar. Se abrir uma aba onde tem um overwrite lá, desabilitar esse item 3D. O passo seguinte é copiar o arquivo ES-DFT, que está no mesmo link, para o mesmo local que você instalou o ES, tá? Isso aqui, avisando, esse que eu tenho é livre, educacional, mas se vocês continuarem usando ele profissionalmente, compre. Como eu digo ali, pagando, que é o ganha-pão dos programadores fazerem novos softwares, né? Então, aqui abrindo ele, vocês vão começar aqui com um New Equation Windows. Então, nisso aqui vocês vão escrever a equação, simplesmente, por exemplo, aqui y igual a x mais b. O vezes é o asterisco, pode botar espaço ou não precisa, pronto. E agora, por exemplo, a gente vai definir os valores de a, b e x e vamos obter um valor y. Então, a igual a 10, b igual a 2 e x igual a 5, vamos lá. E pronto, escrevi as minhas equações e eu vou aqui calcular. Então, solve, pode ser F2 aqui, e ele já abre a janela com os resultados. Claro, o que a gente colocou como constante e já o resultado y52. E finish. Por exemplo, agora detalhes, eu quero ax quadrado, é circunflexo, o quadrado. Então, aqui já tem um shortcut, aqui a calculadorazinha, já dá o solve, está lá. Outra coisa interessante é que eu consigo mostrar essa equação de uma forma literal, formatada, olha aqui, ó. Então ela fica já de um formato legal aí para a gente escrever, né? Então fui ali, equation. Para comentar uma linha, eu posso colocar tanto entre aspas, quanto entre parênteses também funciona. Então, eliminei a linha x igual a 5, eu vou dar o solve aqui. Ele vai dizer que, olha, eu tenho 3 equações e 4 variáveis. Então, não funciona, tá? Agora, tem uma maneira aqui interessante de fazer, que é o seguinte: eu posso criar um x variável. Digamos que eu quero variar esse x de 0 até 10. Então, primeiro, claro, eu não pode estar aqui o x. Eu não vou definir um valor para ele. O que eu faço? Eu crio uma table. Ele vai dizer, o que eu quero? Eu gostaria aqui de, claro, fazer variar o x. Então, coloco na minha tabela. E que tenha o valor de saída o y. Então, para vários x, quanto que vai dar o y? Então, criei uma tabela com as duas variáveis. Ok. E ele já apresentou aqui a minha tabela. Agora, eu posso atribuir valores para o x. Então, clicando ali na flechinha, eu já vou atribuir, essa versão é limitada em 10 colunas, se eu não me engano, que é a versão educacional. Primeiro valor do x, vamos botar 0, último valor 10. E tem como repetir, etc, etc. Automaticamente ele colocou os valores de 0 a 10. E agora eu vou ver quanto que vai dar o valor de y. Para isso eu vou lá no Calculate e Solve Table. Table 2, procura qual é o table, porque eu estava com uma outra table aberta aqui. Pronto, preencheu os valores de y automaticamente. Agora eu quero plotar os valores x e y. Então vamos lá no plot, new plot, posso ter opções aqui, vamos lá x, y, e ele vai me dizer aqui no eixo x o que eu quero, já botou o eixo x, e no eixo y, quero botar minha variável y.
Aqui já fica por default, pode mudar várias coisas, etc. Vamos dar um OK. E pronto, já plotou aqui o x função de y. Alguns cuidados tem que ter, que quando você muda alguma coisa, ele não, por exemplo, vamos botar 20 aqui, ou vamos botar aqui isso, ou botar 100 aqui para mudar bastante, e eu dou um solve, claro, eu dei um solve aqui, eu errei. Por que deu errado o solve? Porque eu tentei, até ele começou a dar aqui o que não tinha, né, os erros, porque eu tentei dar um solve nas equações. Nós temos 4 variáveis e 3 equações. Então não pode. O que eu tenho que dar? Um solve table aqui, ó, no calculate solve table. Aí, ok, atualizou. Estão vendo? Agora aqui vai até 1000, né? Então atualizou o table. Mas notem que não atualizou o gráfico. Então você tem que ir, tem maneiras de fazer, mas acaba fazendo, ele vai lá e cria um novo plot, né? E aí ele vai novamente aqui, você diz quem é o x e o y, e ele criou um plot 3 que agora sim vai até 1000, né? E ele vai adicionando os plots aqui que a gente tinha. Você pode deletar essas colunas, botão direito, deleta, então se não quiser os plots antigos. Tem também, clica 2 vezes em cima no plot, aqui você pode mudar, né, as características dele. E aí vocês podem brincar um pouco. Tem vários tutoriais aí. Esse overlay, ele escreve em cima do mesmo plot, você pode plotar em cima de um plot já existente, e etc. Dentro do plot ainda tem esse curve fit. Então você pode colocar uma equação, por exemplo, pode escolher o tipo de equação e dar um fit aqui, e ele já plota aqui qual é a tua equação, que ele gerou a partir dos pontos, né, que a gente colocou aqui. Então grau 3. Tem também estatístico, então aqui os valores e qual o desvio de cada componente aqui do A0, A1, A2, A3, né, da tua terceira ordem, equação terceira ordem, quadrado, etc, etc. Então tem umas ferramentas aí bastante interessantes para se explorar. Então esse programa, o que ele na verdade ele resolve, né, n equações a n incógnitas. Eu poderia colocar aqui uma outra equação que fosse aqui um y dividido por 2 mais y ao quadrado, por exemplo. Vou fazer alguma coisa mais complicadinha. Vamos ver se ele se acha aqui. E vou agora dar um solve. 4 equações, ele já deu aqui, o resíduo, etc e tal, e resolveu 4 equações e 4 incógnitas. Um detalhe que ele faz no método iterativo, então às vezes diverge. Quando começa a fazer isso, pode ir e mudar o range da onde ele fica calculando, dentro do aqui F9, Variable Info. Aqui ele já tem da onde ele está indo, de menos infinito a mais infinito, por exemplo, onde ele fica fazendo a iteração de cada uma dos valores aqui, né? É claro que o A e B é constante, mas no X e Y você pode vir aqui e modificar esses valores. Posso ir de menos 100 a mais 100. Então eu já faço uma restrição aqui do meu valor para ele não sair fora de um range. Mas isso quando começa a ter problema de convergência. Também pode mudar aqui steps, por exemplo, quantos steps você quer que faça, a convergência, etc e tal, né? Se fica muito longo, então pode mexer nisso. Em geral não precisa, você faz n equações, n incógnitas, dá um solve e ele resolve. Vamos ver aqui como ficou as divisões. Olha como eu falei, ó, fica bonitinho as divisões, você pode copiar e colar, né? Ele tem alguns exemplos aqui. Então aqui o start, dentro desse tem vários, né? Então pode vir aqui procurar alguns, mas eu queria mostrar um em especial. É esse aqui embaixo, incerteza, cálculo de incerteza. Esse aqui mesmo, vamos abrir, não salvar. Então o que a gente está vendo aqui, ó? Inclusive, ó, ele abriu uma janelinha gráfica aqui. Isso você pode desenhar coisas, né? Então tem aqui uma janelinha diagram window aqui,
onde que tem opções de você desenhar e fazer um desenhozinho aqui do teu fenômeno. Inclusive, depois vou mostrar botar tecla, quase fazer um software, né? O que é o problema? É uma placa plana que está numa temperatura de 27 graus, com uma certa incerteza, e passa ar, um ar quente aqui em cima. E aí essa placa perde calor, esse ar passa com uma dada velocidade, tá? Esse é o problema. Mas enfim, isso aqui não importa, né? É só informacional. Tá aqui o problema. Então ele vai calcular a quantidade de calor que sai. Essa quantidade de calor depende do H, coeficiente de transferência, comprimento, e a diferença entre a temperatura infinita e a temperatura TS, que é a temperatura da superfície da placa. E esse H é calculado, né, o H está aqui, é calculado através aqui do número de Nusselt, né, e está aqui o número de Nusselt, que depende do Reynolds, que depende da velocidade, comprimento, e depende das propriedades do fluido. Então, por exemplo, depende da condutividade do fluido. Então, ele já tem pré-definido a biblioteca, essa que é a parte interessante. A biblioteca de vários fluidos, então eu defino aqui, por exemplo, conductivity, ele já conhece, pela fluido, eu defino qual é o meu fluido, no caso aqui ar, né? E eu tenho que dizer qual é a temperatura. Ele está numa temperatura T igual a T filme. O que é T filme? T filme está aqui, é a média entre o infinito e a temperatura da superfície da placa, certo? Então, podem ver aqui, já tem a densidade, viscosidade, etc, etc, tá? Então, vamos solucionar, solve, e já deu. Deu aqui qual é a quantidade de calor que a placa está trocando e todas as outras unidades, né? E aí, 3, 2, 5, 7. Não, problema de consistência de unidades de conversão. O que é isso aqui? Isso é o seguinte, ó. Opcionalmente, você pode colocar qual é a unidade que está a tua grandeza. Então, aqui estão todas elas, essa aqui são adimensionais, por isso que não tem nada. Isso aqui é só comentário que está aqui, não precisa ter. Então, você pode usar ou não isso aqui. Mas tem um detalhe, ele não é uma transformação de unidade. O valor aqui da unidade não conversa com o número. Então, se eu botar aqui quilômetros por segundo e dar um solve, ele deu a mesma coisa, 3257, ou seja, não mudou em nada. Agora, o que é essa unidade? Ele vai ver se tem homogeneidade das unidades. Por isso que às vezes é interessante você fazer isso. Então, por exemplo, se você colocasse no lugar de velocidade metro por segundo ao quadrado, então vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele até resolveu, porque aqui ele não achou erro nenhum nos valores, ele resolveu, mas deu um problema aqui de unidade. Então, check unit, aqui ele achou que tem algum problema. Então, às vezes é bom botar as unidades para você ver se isso não está errando nada, né? Mostrado, ele fica já assim, num formato, né, mais melhor de ver. Notem aqui que quando eu coloco infinity, ó, T underline infinity, ele já botou T infinito. T underline S já botou S como subscrito. E assim ele vai fazendo. Ele também pode calcular então incertezas. Vamos aqui, propagação de incerteza. Então o que ele está colocando aqui? Já está aqui o Q, né, com o fluxo de calor. Vamos botar outro, vamos botar o H aqui. Então ele vai calcular a incerteza do H, e aqui em função da incerteza dessas variáveis, da velocidade, da temperatura superficial e da infinito. E eu posso mudar essa incerteza. Então set incerteza. O que ele está colocando aqui? Ó? Que a incerteza absoluta da temperatura infinita, 300 graus, 1 grau. E da temperatura superficial, 1 grau também. E da velocidade, está aqui 0,01, ou seja, 1% de incerteza, né? Incerteza relativa, né? Então, deu OK, e apareceu então aqui outra aba com a incerteza. Está aqui a incerteza do H, mais ou menos 0,11.
e aqui o peso, né? Aqui as derivadas e aqui o peso da incerteza. Notem que a maior incerteza foi da velocidade. É claro, porque esse é só do H, a temperatura vai variar só nas propriedades do fluido, peso quase desprezível. Mas vamos lá, vamos fazer agora não do H, mas do fluxo de calor. Então a temperatura deve ser um pouquinho, deve ser mais significativa. Então, para isso eu vou aqui e clico em certeza do fluxo. E vamos deixar tudo igual como estava. E ok. Agora sim, ó. Agora o peso das temperaturas já aumentou e eu tenho o peso da velocidade. E é uma ferramenta importante aí na área experimental. Um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é mais o pessoal de engenharia mecânica, aonde que eu vou aqui nesse exemplo aqui de propriedades. Aqui, notem, ele já abriu aquela janelinha do diagrama do Windows. Então esse é um exemplo onde que eu entro com, por exemplo, temperatura e pressão e ele calcula as propriedades do fluido. Então eu posso selecionar aqui o fluido que eu quero, colocar aqui o que eu quero, né? Eu posso entrar com outras propriedades, né? Com duas propriedades e valores, etc e tal. E quando eu calculo, ele já mostra aqui. Então aqui interessante que ele já pode plotar também. Olha, já plotou aqui diagrama pH, o ponto aqui onde que você colocou. O que ele também é interessante que você pode fazer seus próprios programas. Então, se você vir aqui ver a fonte, ele está, olha, ele pode até usar if, etc. Então é a fonte do próprio programinha aqui. E com isso a gente vai se baseando nos exemplos e pode montar então um software de análise aí, termodinâmica, etc. de sistemas e processos. Bom, eu não sou um especialista em ES, mas eu uso assim, né, em várias situações e é bacana. Então recomendo aí vocês aprenderem um pouquinho e começar a usar ele, tá? Até a próxima.